Olá, bom dia, eu sou a professora Edinalda. Vamos conversar sobre algumas questões desse simulado e agora sobre a questão 27. A questão 27 trata de uma das principais vanguardas que aconteceram no início do século XX, que foi o dadaísmo. Então, e é uma obra bastante significativa também, porque ela causou uma polêmica imensa na época e foi considerada inclusive como anti-arte quando Marcel Duchamp apresentou um mictório como obra de arte. Então vamos lá. Em abril de 1917, uma peça ordinária de encanamento, um exemplo de ready-made, escolhida por Duchamp, foi submetida a uma exposição da Sociedade de Artistas Independentes. A exposição inaugural da sociedade foi apresentada no Grand Central Palace, em Nova York. Na apresentação de Duchamp, a orientação do mictório foi alterada em relação ao seu posicionamento habitual. A fonte, nome dado ao mictório, não foi rejeitada pelo comitê, já que as regras da sociedade declaravam que todos os trabalhos seriam aceitos pelos artistas que pagassem a taxa, mas o trabalho nunca foi colocado na área do show. Após essa remoção, a fonte foi fotografada no estúdio de Alfred Stieglitz e a foto foi publicada no jornal The Blind Man, o Homem Cego. O original foi perdido. O trabalho é considerado pelos historiadores de arte e teóricos de vanguarda como um importante marco na arte do século XX. O ready-made de Duchamp é considerado um marco na história da arte e se insere na vanguarda que se propunha a. Então, essa questão ela não é especificamente sobre o ready-made. Esse ready-made eu acredito que todos vocês conhecem, exatamente por isso não foi colocada a imagem aqui. É uma peça que é um mictório de banheiro masculino em que ele vira, ele coloca ao contrário e dá o nome de A Fonte. Então, há aqui uma mudança de sentido. A obra de Marcel Duchamp se insere na vanguarda que nós chamamos de dadaísmo. O dadaísmo foi a vanguarda que, partindo de uma profunda decepção com o contexto em que se insere, é uma vanguarda que surgiu em 1916, período em que estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, questionou o campo da arte, questionou o campo da cultura e passou a ser visto como um movimento artístico muito mais amplo e que extrapolou o próprio campo da arte, ao propor que um mundo que estava perdendo sentido não merecia uma arte com sentido. E aí daí esses artistas propuseram o que a gente chama de anti-arte, apresentar como arte aquilo que não é arte para questionar o próprio campo da arte. Então é nesse contexto que se insere essa obra. E o movimento é o dadaísmo. Então essa questão é uma questão sobre qual movimento é esse que se refere a esse trabalho. Aí vamos por etapas. A letra A, questionar o campo da arte, da cultura, mais ou menos, mas vamos ver as outras. Representar conteúdos políticos e sociais. Não era essa a proposta desse movimento. Por quê? Porque não era uma representação. Resgatar o sentido estético das obras artísticas, pelo contrário. Os dadaístas diziam que já não havia mais sentido para qualquer estética em um mundo que estava caótico. Romper com o uso das cores das representações? Não. A vanguarda que trabalhou com essa ruptura em relação às cores foi o fauvismo, não o dadaísmo. Desenvolver uma arte abstrata sem ligação com o real? Não. A letra E se refere a um conjunto de movimentos da época que propuseram essa separação absoluta, que a gente chama geralmente de movimentos abstracionistas, mas não é o caso do dadaísmo. Então fica a letra A, porque foi o movimento que fez todo esse questionamento em relação à arte e à cultura. Então fica aí a letra A.